meu povo, bora aqui no nosso canal Raposa News para mais um vídeo, mais um conteúdo recheadíssimo. Por aqui você já tá ligado, né? Nosso canal, que é conglomerado do canal Cruzeiro Nostalgia, te atualiza sobre tudo envolvendo o Maior de Minas através dos principais jornalistas e principais veículos de comunicação que cobrem o dia a dia do Cruzeiro. Bora que esse vídeo, repito, tem muita informação, você vai ficar super informado e temos aqui notícias exclusivas. Já deixa o like, hype pro vídeo e bora ouvir o Samuca. Nesta terça-feira, teve jogo do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro Feminino A1. O Cruzeiro empatou com a Ferroviária, saiu perdendo. E no segundo tempo, a Bianca Brasil deixou tudo igual. Cruzeiro chegando a 12 pontos em 6 jogos disputados. E na terceira colocação, Palmeiras e Flamengo empataram por 1-1. Palmeiras é o líder com 13 pontos. São Paulo, segundo, também com 13. O Cruzeiro na terceira colocação com 12. O Corinthians é que pode passar o Cruzeiro aí em caso de vitória sobre o Red Bull Bragantino na sequência da rodada de número 6. O time do técnico Jonas Urias é então buscando um pontinho diante da equipe da Ferroviária lá em Araraquara. O Cruzeiro, que tem aí 2 jogadores hoje em ação na seleção brasileira, na Sub-20, o Cauã Prates, que é aguardado inclusive em Belo Horizonte. Ele tem esse jogo diante da equipe do Paraguai, nem sei se vai ser titular, mas ele estará disponível para o duelo com o Vitória. Vamos ver se ele não atua aí nesse amistoso diante da seleção do Paraguai. E tem também a seleção brasileira diante da Croácia, e o Brasil aí enfrentando a equipe croata, e o Kaique ficando a princípio como opção no banco. É aguardado também nesta quarta-feira em Belo Horizonte. Aí não sei se teria tempo para pelo menos ficar no banco de reservas. De qualquer forma, temos que aguardar o compromisso. Lembrando que na seleção sub-20 também temos o Gustavinho, outro lateral esquerdo, mas esse ainda não treinou com o elenco profissional. Por falar em elenco profissional, Cruzeiro fecha a preparação hoje à tarde na Toca da Raposa 2, com Lucas Romero, com Caio Jorge, e aí vamos ver o que vai fazer o técnico Arthur Jorge sobre formação do time. Ele que costuma, como eu já disse, definir a equipe somente na preleção, naquele último contato com os jogadores no dia da partida, gosta de preparar todo mundo para ficar todo mundo à disposição, pensando ali, estando pronto, melhor dizendo, para caso seja acionado. Então o Arthur Jorge tende a trabalhar desta forma. Sobre venda de ingressos, ainda segue rolando. ingresso.cruzeiro.com.br. A venda não emplacou. Teremos um público bem baixo nesta quarta-feira. Vamos ver se ao longo desta terça aí a diretoria pensa em alguma situação para que o público melhore pelo menos um pouco. Previsão de 30 mil torcedores. Isso é a previsão registrada em ata, mas pouco provável que o Cruzeiro alcance esse público nesta quarta-feira. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos, Samuel Venâncio, bora complementar aí, tá? Esse noticiário, só falando do público, 12 mil cruzeirenses até agora, até a gravação desse vídeo, até a gravação do conteúdo do Samuel Venâncio registrado. A gente espera uma atualização nesta terça-feira para pelo menos aí 20 mil, se não realmente, fatalmente a gente não vai ter mais que 25 mil cruzeirenses nessa partida contra o Vitória. Preço do ingresso para quem é sócio é a partir de R$40. O que tá pegando é o preço para quem não é sócio, né? Que está a partir de 130 pila. Aí realmente tem muita gente reclamando. Seguinte, ó, bora para a próxima tela. O nosso Arthur Jorge agora há pouco bidou, tá? Então ele já está apto aí, de fato, a estar à beira do campo contra a equipe do Vitória. Uma outra notícia, rapaziada, que interessa diretamente ao Cruzeiro é uma treta que tá acontecendo envolvendo o jogo de estreia do outro grupo do Cruzeiro. O Cruzeiro estreia fora de casa contra o Barcelona, certo? Outro jogo é Católica e Boca Juniors, no Chile. A Universidade Católica que receberá a equipe argentina. Só que, simplesmente, tá? A polícia do Chile falou, olha, não dá pra receber a torcida do Boca Juniors com o público previsto, tá? Nos artigos da competição. A gente vai precisar reduzir isso aí, porque senão a gente não consegue garantir a segurança
meteram o louco, rapaziada. E aí, por certo, a diretoria do Boca tá exigindo o público correto. Então, se o estádio tem capacidade para 40 mil torcedores, é o que está estipulado ali. É 10% da capacidade total? É 8%? É 6%? É o que o Boca quer. Então, a Católica trouxe essa nota que você tá vendo aqui agora, né? Eu não vou ler ela toda, mas se você quiser, pausa o vídeo e leia que eu tô traduzindo pra vocês. Isso tá no perfil oficial da Católica, basicamente dizendo que não conseguiu chegar num acordo com o Boca. Não tem que chegar num acordo com o Boca, tem que seguir a regra da competição que você tá disputando. E aqui, sendo bem sincero, minha opinião é, a Católica, ela joga com portões fechados, tendo o ônus de não ter o seu público, já que não consegue ter a capacidade, junto com as autoridades locais, de receber a torcida do Boca, ou, minha filha, vaza da competição, já que você não consegue se enquadrar naquilo que você mesmo assinou. Então é a minha opinião, deixa só nos comentários, porque daqui a pouco é o Cruzeiro que vai jogar lá, e aí, como é que vai ser? Vão peidar na farofa também? E quando recebê-los aqui, vão aceitar a reciprocidade? Enfim... Vamos lá, nação, bora falar sobre isso aqui, rapaziada, tá na capa do nosso vídeo. Que piadoca, hein? Ai, 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 rapaziada, vocês estão ligados que essa imagem aqui do Caio Jorge dando um socão no goleiro Gabriel Delfim das Frangas viralizou e foi uma das cenas que mais marcaram aquela briga, aquela treta na final do Campeonato Mineiro, né? Pois bem, o que tá acontecendo, né? Essa é uma camisa da Máfia Azul. A Máfia Azul pegou essa imagem, colocou no bandeirão, aquelas bandeiras, né, que você balança, e também em camisas, né, que a máfia está comercializando, né, na sua sede, nas redes sociais, enfim. O Gabriel Delfim, que tomou o soco do Caio Jorge nesta imagem, goleiro das Frangas, está processando a Máfia Azul por conta dessa camisa provocativa, né? O Delfim, no caso, ele aparece, né, sendo agredido pelo Caio Jorge, atrás com o nome Franga, e ele quer, né, basicamente, após ter ingressado na vara civil de BH, ele quer uma indenização de 45 mil reais, e ele quer que essa imagem pare de ser vinculada nessas camisas, que as camisas parem de serem vendidas. Aí eu te pergunto, que humilhação, hein? E esse processo do goleiro das Frangas já virou chacota nacional, todo mundo dando risada, porque só mostra, né, que não apenas a instituição, mas os próprios jogadores se apequenam demais quando vestem essa camisa alvinegra, né? Bizarro, Nação Celeste, bizarro, os caras não estão aguentando zoação em camisa. Olha o ponto que nós chegamos. Pra finalizar o nosso vídeo, rapaziada, eu preciso repercutir essa informação que tá sendo, né, consequentemente falado, inclusive em programas da Itatiaia, programas do pessoal da 98 FM, que é o interesse do Cruzeiro em 2 jogadores brasileiros que estão nesse momento no futebol europeu, tá? Vamos lá, publicação aqui do Radar da Bola, foi amplamente repercutida em vários grupos, repito, programas da Itatiaia, da 98, chegaram a falar sobre essa situação. No caso, 2 nomes que nesse momento estão na lista dos sonhos do Cruzeiro para o meio do ano. O ponta David Neres e o volante Vini Souza, conhecido como Vini Sim. Segundo, né, o pessoal do Radar da Bola, ambos são monitorados e vistos como jogadores prontos para chegar e elevar o nível do elenco do Cruzeiro. Conhecem, rapaziada, o futebol dos dois? O David Neres é um pouco mais conhecido, né? Jogador que jogou no Benfica, revelado pelo São Paulo e que atualmente está no Napoli, foi campeão italiano na última temporada. E o Vini, esse é um pouco menos conhecido, mas jogador com um grande potencial, já chegou, por exemplo, a vestir a camisa da seleção de base, seleção brasileira de base, né? O que vocês acham, rapaziada? Um ponta, um volante, esses nomes te agradariam? Conhece o futebol deles? Opina, utiliza o espaço de comentários para você deixar a sua visão e opinião se esses jogadores, né, chegassem para fardar o manto celeste. Beleza? Chegou até aqui, deixa o like. Hype o vídeo, eu volto a qualquer momento com mais conteúdos. Fiquem com Deus, até a próxima, nação. Tamo junto.